Agora a gente fala da seção 3.4, nós vamos falar de lucro. Aqui também, a mesma coisa, existe um diferencial entre o lucro contábil e o lucro econômico, tá? Existem algumas particularidades aqui também, ok? Então, vamos lá. Então, cada empresa, independente do seu tamanho, independente da sua complexidade, ela tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Qual é o objetivo maior da empresa? Obter lucro. Não importa o que a empresa faça, o objetivo dela é obter lucro, tá bom? Um supermercado, ele quer obter lucro, uma mecânica, ela quer obter lucro, o mercadinho quer lucro, a feira quer lucro, a farmácia quer lucro, o hospital quer lucro, a funerária quer lucro, todo mundo quer lucro, não importa qual é o objetivo, tá? Isso não significa que as pessoas sejam insensíveis. Não, aquele é o ramo de negócio da pessoa. E o objetivo maior dela é obter lucro, claro, não tem por onde, tá? Então, como é que eu chego no lucro? Receita total menos o custo total, eu tenho lucro, né? Então, receita menos custo é lucro. E a receita total é trazida para uma empresa pela venda dos seus produtos. Então, você vai calcular o preço que você vende o seu produto, multiplicado pela quantidade que você vendeu de produtos, você vai chegar na sua receita total. Isso parece uma coisa assim meia bobinha, tá? Mas às vezes a pessoa tem dificuldade para entender uma determinada conta. Por isso que os slides estão assim, bem explicadinhos, acredito eu. Mas mesmo se você tiver algum tipo de dificuldade para entender alguma coisa, você pergunta, tá? Não tenha receio, não saia daqui com dúvidas, tá bom? A gente está até revisando alguma coisa aqui para poder entrar no lucro, tá? Então, nós falamos de custo explícito, que são despesas correntes de uma empresa, né? Então, pagamento de salário, encargo, aluguel, material. Então, tudo aquilo que eu estou gastando para transformar o produto é o meu custo explícito. E o meu custo implícito são o custo de oportunidade. Lembra que eu falei para vocês? Ó, não esquece, oportunidade, tá? Oportunidade significa custo implícito. Então, o custo implícito são o custo de oportunidade dos recursos que a empresa já possui. E por ela já possuir esses recursos, ela usa isso no negócio. Como exemplo, uma expansão de uma fábrica em um terreno onde ela já possuía, ou é o terreno do dono, ou é o terreno da própria empresa, aí não importa. Então, é alguma coisa que você possui e que você coloca à disposição da sua empresa. Então, isso é um custo implícito, tá? Essas duas definições de custo são importantes para que a gente possa distinguir entre as concepções de lucro que a gente viu, lucro contábil e o lucro econômico. O lucro contábil, ele vai considerar de uma determinada forma e o lucro econômico vai considerar de outra forma. Ah, mas qual dos dois está certo? Os dois. Nenhum dos dois está errado. São formas de administrar. Aliás, quando nós falamos de contabilidade, muitas vezes a contabilidade, sem querer menosprezar, afinal de contas eu também sou contador, mas sem querer menosprezar, a contabilidade ela serve para que a gente possa registrar os fatos, né, os atos e fatos contábeis do dia a dia da empresa. E no final a gente chega num resultado, tá? A contabilidade, ela não vê a administração, ela vê só a contabilização dos documentos. Tá? Já o lucro econômico, a própria administração, ela justamente vê essa parte, o que é melhor para a empresa fazer. Tá? Então, eu sei que vocês estão fazendo contabilidade, etc. e tal, mas se vocês tiverem a oportunidade de fazerem administração, de se aperfeiçoarem na administração, é super importante vocês que serão contadores, porque aí você vai conseguir aliar a contabilidade com a administração, né? E a administração, ela é importante,
Não basta só eu contabilizar, eu preciso administrar os números, eu preciso administrar o que está acontecendo. Não importa qual é a tua empresa, não importa qual o que você faz, o teu setor, mas percebe que no seu dia a dia você administra alguma coisa. Essa administração você procura administrar da melhor maneira possível. Né? De forma que a empresa atinja o objetivo, que não tenha nenhum tipo de problema e que tudo saia bem. Tá? Então, o lucro contábil é um conceito que envolve dinheiro, é o que se gasta, né? Significa as receitas totais menos os custos explícitos. A diferença entre reais recebidos e reais pagos. Né? Aquela continha básica, aquela continha de português, né? O lucro econômico, não. O lucro econômico é a relação total menos o custo total, que inclui o custo explícito e também o implícito. A diferença ela é muito importante. Né? Mesmo que uma empresa pague imposto de renda com base no seu lucro contábil, ele ser economicamente bem-sucedida ou não depende do seu lucro econômico, percebe? Então, mesmo que você tenha um lucro, mesmo que você pague imposto de renda, não significa que a sua empresa seja uma empresa economicamente lucrativa, percebe? Então, muitas vezes, a empresa ou alguém, né, uma empresa pequenininha, por exemplo, está fazendo alguma coisa, está trabalhando e trabalha de segunda a segunda, de sol, chuva, aquela coisa toda, está se matando e acha que a empresa está sendo uma empresa economicamente produtiva, né? Lucrativa, e no fim está trabalhando por um prato de feijão. Né? Não estou querendo aqui desestimular ninguém, desmotivar ninguém. Muito pelo contrário, eu estou querendo passar alguma coisa para você hoje parar, analisar, né? Pegar lá os seus alfarrábios, né? Os seus rascunhos, as suas anotações e começar a colocar no papel e falar, pô, peraí, será que eu estou tendo lucro para isso ou será que eu estou tendo prejuízo? Será que eu estou ganhando ou será que eu estou perdendo? Tá? Então, isso é importante, é isso que nós estamos querendo passar aqui, né? De forma alguma, estou querendo tirar aquele sonho de você ser um empreendedor, mas eu estou querendo colaborar para que você realmente empreenda e empreenda com sucesso. Esse é o motivo aqui, tá bom? Bom, calculando o custo implícito, por exemplo, né? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, tá? Então, fulano de tal, Frederico, atualmente trabalha para um escritório de advocacia empresarial. Ele está considerando abrir o seu próprio escritório jurídico, onde ele espera ganhar R$200 mil por ano, depois de estar estabelecido. Para criar a sua própria empresa, ele precisaria de um escritório e de um assistente jurídico. Ele encontrou o escritório perfeito, cujo aluguel custa 50 mil por ano. Um assistente poderia ser contratado por 35 mil por ano. Se esses números forem precisos, o escritório jurídico do Frederico seria rentável? Tá? Então, como é que nós vamos calcular aqui o custo implícito deste escritório aqui? Né? Então, o primeiro passo, nós vamos calcular os custos. Então, vamos ver como que nós sabemos aqui o custo explícito. Então, tá lá, o aluguel de escritório que ele fala lá, mais o salário do assistente jurídico. Então, o aluguel de escritório, ele diz que é 50 mil por ano, e o salário do assistente jurídico, ele falou que é 35 mil por ano. Então, eu tenho um custo explícito de 85 mil. Veja que eu quero calcular o custo implícito. Então, primeiro eu estou calculando o custo explícito. Segundo passo, subtrair os custos explícitos da receita que resulta o lucro contábil. Então, o lucro contábil é a minha receita menos o meu custo. O lucro contábil, 200 mil, que é como o exercício fala, que ele ganharia 200 mil por ano, menos o custo explícito, que é o aluguel do escritório, mais o salário do assistente jurídico, que é 85. Então, ele teria um lucro contábil de 115 mil, ok? Até aqui nenhuma novidade, a novidade vem para baixo. Se esses cálculos considerarem apenas
esses cálculos estão considerando aqui, como você está vendo, apenas os custos explícitos. Para abrir o próprio escritório, o Fred teria que largar o seu emprego atual, onde ele está, ganhando um salário anual de R$125 mil. Esse salário dele que ele vai deixar de ganhar para abrir o escritório é um custo implícito, porque, afinal de contas, ele vai sair da empresa que ele está trabalhando, onde ele tem um salário. Ele vai abrir um escritório, ele também precisa ter salário. Claro, ele vai trabalhar, precisa ter salário. E aí, o que vai acontecer? Agora, nós precisamos subtrair os custos explícitos e implícitos para determinar o verdadeiro lucro econômico. Então, eu tenho lá, a minha receita é 200 mil, que foi que ele calculou quanto o escritório vai faturar por ano, menos o custo explícito, que é o aluguel do escritório, mais o salário do assistente jurídico, 85 mil, mais o custo implícito, 125 mil, que é o salário que ele está deixando de ganhar na empresa que ele está registrado. O que vai acontecer? Ele vai ter um prejuízo de 10 mil. Lucro econômico, porém tem um sinal aqui na frente de menos. Eu procurei deixar em vermelho aqui para destacar. Então, ele está tendo aqui, na realidade, ele está tendo um prejuízo de 10 mil reais, tá? Embora ele esteja perdendo esses 10 mil por ano, não significa que ele não possa abrir o seu próprio negócio, tá? Às vezes você sabe que você vai abrir um negócio que você vai levar aí 2, 3 meses para que comece, a coisa começa a entrar nos eixos, você começa a ganhar. Mas você precisa entender que se você não tivesse o escritório, você estaria ganhando mais 10 mil reais, né? Não estaria perdendo, estaria deixando de ganhar menos 10 mil reais com o seu escritório, tá? Tudo vai questão de investimento. Então, por exemplo, você quer abrir uma empresa, você precisa levar em consideração tudo isso, né? Saber se realmente vai valer a pena ou não vai valer a pena, ok? Então, vamos deixar claro de novo, o fato de estar se perdendo aqui 10 mil reais não significa que você não possa empreender. Afinal de contas, você está investindo. Só que você, nesse investimento, você vai falar assim, bom, eu vou perder 10 nesse mês, no outro mês eu vou perder 8, no outro eu vou perder 5, no outro eu vou perder 3, a partir do 4 eu começo a ganhar 2, eu começo a ganhar 4, etc e tal. Então, você está considerando aí o seu custo todo, então você sabe que a sua rentabilidade vai começar daqui a não sei quanto tempo, né? Isso aqui lembra muito também aquelas empresas que fazem investimentos e que elas falam assim, nós vamos ter um retorno daqui a 5, 10 anos, né? Justamente por causa disso, porque eles consideram custos explícitos e custos implícitos, né? Por isso que ele fala, o retorno vai vir não sei daqui quanto tempo. Só que eles têm bala na agulha, têm dinheiro para poder cacifar tudo aquilo, né? Então você precisa ter esse cuidado. Também não estou querendo para julgar que você não tenha bala na agulha, de forma alguma, né? Então, os custos implícitos, eles podem incluir outras coisas também. Talvez Frederico valorize o seu tempo de lazer, né? Começar sua própria empresa exigiria que ele trabalhasse mais horas do que no escritório corporativo. Neste caso, o lazer perdido também seria considerado um custo implícito, que teria que ser subtraído do lucro econômico. Então, lembra que eu falei para vocês? Você sai de Santo André para vir para São Bernardo, olhar, ver a construção do seu predinho que você está fazendo, você passou lá tantas horas, né? Você gastou gasolina, você gastou tempo, você fez isso, sei lá, de sábado, você fez de domingo, né? Você veio ver alguma coisa no final de semana, então você deixou de ter descanso, você deixou de ter lazer, você deixou de estar com a sua família, então tudo isso tem que ser considerado como custo implícito, tá bom? Aí nós temos aqui uma questão de autoavaliação para você fazer, tá? Vou dar 5 minutos para você fazer aí, né? Pega um papelzinho, um lápis, às vezes não precisa nem pegar papel nem lápis, você pode fazer essa conta de cabeça, mas eu quero saber aqui, uma empresa teve uma receita de vendas de 1 milhão no ano passado. Ela gastou
600 mil reais em salários, 150 mil em capital e 200 mil em materiais. Eu quero saber qual é o lucro contábil dessa empresa. 5 minutinhos aí para você fazer, vamos lá. Qual é o lucro contábil dessa empresa? É uma pergunta, hein? Vamos lá. Vale 0 ponto. Não perca essa oportunidade. Eu quero saber o lucro contábil, hein? Não é lucro econômico, lucro contábil. Pronto? Alguém chegou no resultado? 50 mil? 50 mil. Quem mais chegou em algum resultado? Eu também acho que é 50 mil. Não entendi. Eu também acho que é 50 mil. 50 mil. Mais alguém? O meu também deu 50. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Olha lá o lucro contábil quanto é. 200 mil. Sabe por que você chegou nos 50 mil? Porque você subtraiu 150 mil de capital, que é custo implícito. Ok? Então, vamos aí reviver tudo isso, tá? Eu tenho 1 milhão, eu gastei 600 mil em salário, gastei 200 mil em material. Esses 150 mil aqui em capital, por causa deste nome aqui, tá? Ele é considerado um custo implícito. E como eu pedi para vocês o lucro contábil da empresa, eu não subtraio os 150 mil, tá? Se eu tivesse pedido para vocês o custo, o lucro econômico, então os 50 mil estaria correto, tá bom? Então, essa atenção que vocês precisam ter, tá? Lembrem-se que vocês precisam ler com calma, né? Tentar entender o que está sendo pedido, qual é a pergunta que está se fazendo, né? Quais são os dados que eles estão te dando para você fazer a conta. Lembre-se também que acho que uma vez eu comentei com vocês, se não me falha a memória, que a contabilidade não é difícil de se fazer, ok? A contabilidade, ela exige a atenção de quê? De ler o documento e de traduzir o documento. Vocês vão lembrar que eu falei isso para vocês, tá? Por quê? Porque tudo que a contabilidade te pergunta, ela está te demonstrando naquilo que ela está te perguntando. As respostas estão na própria pergunta, ela já te dá a resposta, tá? Então, exige um pouquinho de calma, né? De atenção, de ler, compreender, tá? E aí traduzir, tá bom? Então, não se esqueçam disso, né? Quando perguntar lucro contábil, quando perguntar o lucro econômico. Talvez vocês digam assim para mim, mas estava 150 mil em capital e eu entendi que esse capital era o capital inicial da empresa. Mas não é isso, tá? Os 150 mil aqui em capital significa algum dinheiro ou algum bem, alguma coisa que é o custo implícito e não é o custo explícito, tá bom? Muito bem, vamos adiante aqui, tá? Bom, vocês têm aqui uma atividade para vocês fazerem agora, tá? Espera aí só um minutinho.